Olá Dev, beleza? Vamos dar início aqui a um novo módulo do nosso curso, onde a gente vai estar fazendo uma introdução ao assunto testes automatizados em aplicações React Native. Então, essa primeira videoaula aqui é mais conceitos gerais, né? Nada aplicado especificamente ao React Native, mas para a gente introduzir o assunto e depois seguir com as configurações e a execução de alguns testes aqui. Então, a questão da automação de testes, né? Os famosos testes automatizados. Aqui eu abri apenas como referência a página da Wikipedia aqui com os conceitos básicos aqui sobre testes e tudo mais, os tipos de testes, né? Então é uma página bem genérica aí, com certeza existem literaturas, livros bem melhores para você se aprofundar nesse assunto. Também já deixei aberto aqui as bibliotecas que a gente vai trabalhar aqui no projeto, a React Native Testing Library, a biblioteca para a gente criar testes especificamente para React Native. A gente vai precisar também do Jest instalado. Então, uma série de ferramentas que a gente vai estar trabalhando aqui. Já deixei tudo aberto aqui. Mas esse processo de automação de testes é o uso de software para controlar a execução de testes de software através de aplicação de ferramentas e estratégias. Então, a gente vai comparar os resultados que a gente espera com os resultados que a gente obteve, né? Os resultados que de fato ocorreram. Tudo isso para quê? Para a gente conseguir garantir uma melhor qualidade no processo de desenvolvimento de software. Então, para que a gente testa um software? É para corrigir falha humana, é para corrigir bugs de lógica que se apresentam em determinadas situações, nem sempre eles estão ali visíveis, né, e fáceis de serem identificados. É para a gente garantir o funcionamento do software após o processo de manutenção e de expansão daquele software. É para a gente buscar alta qualidade, de fato, para o software. Então, independente de quem vai trabalhar naquele projeto futuramente, dependendo da mexida que a pessoa fizer ali, os testes já vão apresentar em que ponto a aplicação quebrou ou parou de funcionar. E a partir daí você pode atacar aquele problema para resolver. Então, com esses testes automatizados, a gente roda os testes quantas vezes a gente precisar, como, por exemplo, a cada nova funcionalidade criada na aplicação. Então, isso é prático demais. Às vezes a gente tem uma visão de que é muito trabalhoso eu construir código para testar a minha aplicação, porque você vai demandar um tempo aí. Porém, toda vez que você adiciona uma funcionalidade no teu app, você simplesmente executa aquele teste. Imagina quando você não tem teste e tem 2, 3 ou até um grupo enorme de pessoas trabalhando no projeto. Qual é a chance de você quebrar essa aplicação e depois perder um tempo enorme para procurar, né, a correção e resolver o problema? Então os testes, numa primeira visão, a gente imagina isso como algo custoso e que é perda de tempo, mas na verdade você vai economizar tempo, pode ter certeza. Então a principal ideia com relação aos testes automatizados é você fazer com que a aplicação continue funcionando independente do número de desenvolvedores no time e de quantas novas funcionalidades são criadas ali. Independente de tudo isso, os testes automatizados vão garantir que a aplicação continue funcionando. E aí a gente tem alguns tipos de testes que a gente pode estar aplicando, né? Então, o principal é o teste unitário. O teste unitário a gente usa para testar funcionalidades específicas no nosso app. Pequenas partes, como por exemplo, um componente. Então, esse tipo de teste vai garantir que aquele componente funciona independente de todo o resto da aplicação. O TDD, Test Driven Development, é um processo de desenvolvimento guiado por testes, onde que normalmente a gente cria testes unitários, né? Parece até estranho, mas dessa forma o que acontece é você tem as regras de negócio bem definidas, né, antes de você começar a codar. Então, com base nessas regras de negócio, você começa a escrever os testes. Então, você vai rodar os testes inicialmente, com certeza não vão passar, porque ainda não tem implementação. A partir disso, você começa a criar as funcionalidades. E aí você vai criando funcionalidades, rodando o teste novamente. Assim que o teste passar, a próxima etapa é a refatoração. É você pegar aquele código que foi criado simplesmente para o teste passar e você pegar aquele código e ajustar para que ele dê, né, uma melhor condição de manutenção, de reuso
ou seja, qualidade no código. Então, o processo TDD é esse. Cria o teste com base nas regras de negócio, o teste não passa, você escreve um código que seja suficiente para que o teste passe, depois você vai se preocupar em refatorar esse código para que ele fique realmente com qualidade. Outro tipo de teste muito comum de se usar é o teste de integração, que vai testar duas ou mais funcionalidades da aplicação, de forma a garantir a integração entre componentes, por exemplo, a integração entre funções da aplicação. Podemos citar como exemplo uma página de usuário que tem as funções listar usuários e incluir usuário. Podemos ter um teste unitário para cada função dessa, mas também podemos ter um teste de integração para garantir que um usuário que é incluído seja exibido automaticamente na listagem de usuários. Outro tipo de teste comum são os testes end-to-end, que é o E2E, ou ponta a ponta. Esses testes eles vão simular as ações de um usuário na aplicação, muito comum para testar interface gráfica, front-end. Então você vai simular clique em um input, preenchimento de informação no input, pressionamento de um botão, tudo isso é simulado via teste. E aí você consegue testar teu front-end, tua interface gráfica. Então, aqui foi mais uma introdução. Esse assunto é um assunto bem vasto, tem vários outros tipos, tem teste de regressão e por aí vai. Mas assim, a gente vai estar fazendo uma introdução aqui nessa questão de uso de testes automatizados, focando em testes unitários, beleza? Então, vamos seguindo em frente aí. Na próxima videoaula, a gente vai começar a configurar nosso ambiente aqui.